Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Hoje o Pires da Aninha veio falar sobre 10 fatos sobre a Venezuela. Então, faz mais de um ano que eu voltei da Venezuela e eu não gravei nenhum vídeo sobre, simplesmente porque é muito difícil falar da minha experiência. Foi a melhor experiência da minha vida. É muita informação, tanto sobre o tempo que eu estive lá, de 6 semanas, na verdade 7, e também sobre como foi a minha experiência, sobre a partir da fronteira, sobre tudo. Foi algo muito grande que aconteceu, então pra mim é muito difícil falar, porque me faltam palavras. Então, para organizar, eu me dividi em alguns tópicos. A primeira vídeo que eu vou fazer é 10 fatos sobre a Venezuela, para poder fazer uma introdução sobre a minha experiência e o meu ponto de vista sobre esses 10 fatos da minha viagem. O segundo vídeo vai ser falando do diferencial de ter ido como eu fui, pela organização que eu fui. O terceiro vídeo vai ser falando sobre o meu planejamento. E aí, depois desse vídeo, esse terceiro, aí que eu vou fazer o quarto, que o quarto não vai ser só um, vai ser vários, que eu vou pegar tudo que eu gravei lá e vou contando pra vocês cada dia, cada coisa importante que aconteceu lá, sobre viagens que eu fiz dentro do país, sobre desde o início do momento que eu atravessei a fronteira, que eu troquei reais, sobre a volta, sobre cada dia que eu vivi lá, as pessoas que eu conheci, sendo contados passo a passo em ordem. E aí tem alguns vídeos que eu gravei da viagem desde daqui, da minha cidade de Salvador até o aeroporto, até a parte do Brasil, enfim. E aí esses vídeos eu vou utilizar para fazer o vlog, que vai ser o quarto vídeo, e por isso que eu falo que o quarto vai ser mais de um, porque eu vou começar com o primeiro, contando tudo desde o início, e depois o segundo, basicamente por dia, mas não vai ser cada dia, pode ser que um vlog tenha 4 dias, vai ser para as pessoas que querem realmente acompanhar passo a passo. E é isso, agora eu vou dar início aos 10 fatos sobre a Venezuela, porque eu separei os 10 aqui anotados, os tópicos. E o primeiro fato são as pessoas. A alegria, eu acho muito parecida, uma cultura bastante parecida com a nossa, principalmente da minha cidade. A receptividade, eu conheci pessoas desde o início, desde a parte da fronteira, que eu levei pra minha vida. Exemplo disso é uma senhora e um neto. Depois eu vou contar isso no passo a passo do vlog. Mas resumindo, ela estava voltando para Venezuela, porque ela foi visitar um filho que morava no Chile, aí o voo dela fez escala em Roraima, assim era a maneira mais barata, enfim. E aí ela pegou e me contou tudo do país, me fez entender a situação do país e me deu muitas dicas. E no final eu tinha esquecido o meu casaco na mala, e aí o ônibus estava fazendo muito frio. E aí ela deixou um lenço dela comigo, e na hora que ela soltou uma estação antes de mim, uma cidade, na verdade uma cidade antes de mim. E aí eu fui devolver a ela o lenço, ela disse que eu podia ficar. Ela foi a primeira pessoa que eu conheci, foi a minha primeira impressão, foi o meu primeiro contato. E eu vi o quanto incrível eles são. Eles são muito gentis também. E eu sempre falei isso, todo mundo que me perguntava o que você mais gostou, eu falava as pessoas. A maioria que eu conheci estava lá, estava lutando pelo seu país, estava lutando por ficar, por não sair. Não que quem está saindo está errado, mas as pessoas que eu conheci, a maioria que estava lá, estava lutando para aquela situação mudar, e eu achava aquilo muito incrível. Eu trabalhei numa startup que lidava com empreendimento, então era empreendimento das pessoas que estavam começando, empreendimento de pessoas que acabaram de abrir seu negócio, pessoas que já tinham seu negócio e queriam melhorar, e um dos cursos que a startup oferecia era como empreender em crise. E o número de histórias de impacto, né, através do empreendimento era um absurdo. Eu via aquelas histórias dando certo, superação, e aí isso me apaixonava cada dia mais, fazia olhar cada vez mais para aquele país, até mesmo para o meu país, né? E a alegria, a gentileza, pessoas bastante empreendedoras que sabem ter uma solução para todo tipo de situação, e foi uma das coisas que eu trouxe como aprendizado também. Eu acho que a fé
deles também é muito grande. E por isso que pra eles tudo tem como resolver. E as pessoas que eu conheci lá, eu vou levar pro resto da minha vida. Sobre a Venezuela. As belezas naturais. Nossa, incrível. Tipo, a América Latina, né, em peso, é rica em belezas naturais. E por isso que eu faço muita questão da América Latina. Porque meu negócio com viagem é mais para países que tenham belezas naturais, que tenham a natureza. Eu não sou muito fã de país, tipo, não sei, a não ser que eu ganhe uma bolsa, mas com certeza não vai ser minha primeira opção os Estados Unidos, não vai ser minha primeira opção a Europa, apesar de que tem suas belezas naturais também, mas não é igual, não é igual. E a Venezuela é absurdamente linda, 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 linda. Muito rica, tem muitas montanhas, desde a fronteira, desde a cidade que eu tava, montanha, montanha na estrada, montanha, 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 montanha. Quando eu cheguei na cidade, outra montanha, e essa tipo foi a que eu me apaixonei, que foi o melhor lugar pra mim do país, que é o Ávila. Primeiro fim de semana que eu tava lá, eu subi, né, fiz a caminhada com um pessoal também de lá, e aí a gente subiu, foram horas, horas, horas. A gente começou a subir 10 da manhã, terminou 7 horas da noite. E tipo, eu ficava assim, ó. Eu ficava encantada, quanta beleza. E quanto mais eu subia, mais eu ficava em cima das nuvens. Mais eu via a cidade de cima, o mar, aquela coisa linda da cidade, o mar. Você não sabia o que era céu, o que era mar. Uma coisa impressionante. E aí, no final, a gente desceu de teleférico, né? Porque só tem essa opção de subir e descer. Só que pra mim foi muito melhor. Eu fui outro dia de teleférico também, tanto que eu gostei, eu fui 2 vezes. Só que pra mim a melhor opção foi subir ela, porque nossa, não tem descrição pra aquele dia. E aí essa montanha tava em todas as partes. Se eu fosse pra casa, pegasse o transporte pra casa, eu via ela. Se eu fosse pra outra parte da cidade, eu via a montanha. Se eu fosse trabalhar, ela estava em algum lugar. Não importa para onde eu fosse. E esse Ávila ajuda muitas pessoas a se guiar dentro da cidade. Porque você olha para um lugar e aí você olha onde ele fica geograficamente, o Ávila, se o Ávila tá pra lá, então é porque eu vou por aqui. Basicamente isso. E também teve outras partes, né? Sobre natureza, outros lugares que eu fui. Teve Mérida, que tinha montanha também, fazia bastante frio, que foi o lugar onde todo mundo viajou para uma conferência. Teve também um lugar chamado de Páscoa, que é uma praia linda, 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 maravilhosa. Águas cristalinas e montanhas perfeitas assim, montanha, mar. Tem uma parte da praia que brilha de noite. E aí a gente foi, tipo, ficar brilhando os plânctons de luz. E aí a gente foi justamente para ver esse fenômeno. E aí a gente andou, e aí a gente não viu esses brilhos de luz, mas a gente viu tanta coisa linda. Foi inacreditável, a gente acampou nesse dia. Só que é engraçado porque a gente foi pra ver os plânctons e não foi, então a gente acha que a gente foi pra praia errada, ou que a gente foi pra praia errada, ou que não existia mais, ou alguma coisa assim, porque, enfim, no final virou uma resenha. Mas o lugar é incrível. E é isso, o segundo fato da Venezuela. Suas belezas naturais. O fato que eu coloquei é que a mídia, infelizmente a maioria da mídia só passa coisas do governo relacionadas ao governo, ou que quem tá assistindo vem entender o quanto o governo é bom e tudo mais. E aí é uma mídia monitorada, infelizmente, e quando você liga a televisão, você só vai ver isso. Então, atualmente está assim, né? Então esse foi outro fato da época que eu fui. O quarto fato é relacionado a dinheiro em mãos. Falta muito efetivo nos bancos. E aí, tipo, que é dinheiro normal. Tem uma palavra também pra isso em brasileiro, só que eu esqueci. É porque de tanto falar efetivo. Toda vez que eu falo efetivo, vocês vão entender, né, gente? Tá. Mas enfim, por faltar efetivo nos bancos, dinheiro de papel nos bancos, as coisas não são vendidas também em efetivo. E aí, a maioria das compras que são feitas lá dos pagamentos é em cartão. A maioria não.
tipo 90%. A partir das fronteiras é possível encontrar dinheiro de papel efetivo. Porém, eu, por exemplo, eu troquei R$70 na fronteira e aí ganhei de volta 970 e alguma coisa bolívares, 1000 bolívares. O que aconteceu? Esse dinheiro eu utilizei para o ônibus, né, da passagem, porque ali na parte da fronteira ainda funciona em efetivo. Eu utilizei para comer até chegar lá, o almoço, né, café, e utilizei para transporte quando eu cheguei na cidade. Porque transporte, ônibus, metrô, você só vai comprar o bilhete do metrô com efetivo e a passagem do ônibus, né, você paga com efetivo. Mas é barato, então, tipo, depois eu vou falar quanto é que é um fato que eu coloquei aqui também. Então, a parte do dinheiro em papel é só usado para transporte, esses tipos de transporte, até táxi mesmo, você paga no cartão ou por transferência bancária. Eles usam muita transferência bancária e muito pagamento cartão. Só que, às vezes, essas transferências atrasam por conta do banco e aí você tem que ter dia e horário certo para depositar. Lembro que depois do meio-dia já cai no outro dia e assim sucessivamente. E aí, mesmo assim, corre o risco de atrasar, o banco às vezes atrasa. E, infelizmente, se vive acostumado com isso. Tem alguns efetivos aqui? Essa é de 50. Deixa eu ver. 50. Foi alguns que sobraram, né? Esse é de 100. Atualmente, o querido presidente está dizendo que vai aumentar. Esse é de 1000, que é o que vale. Na minha época, valia uma passagem de ônibus, valia esse daqui. E esse é de 500. Dois de 500 equivale a 1000. E aí assim sucessivamente. Esse você compra vários bilhetes de metrô, que é o de 100. Então, 5 de 100 chega a 500, e aí que depois chega a 1000. E esse é o de 50, né? 50, 100, por aí vai. E aí você fica com... Eu na fronteira fiquei com um bolo. Então imagina 973 mil bolívares. Ou seja, 973 mil bolívares. Era assim o bolo. Porque por causa desses bilhetes. E as coisas custavam de 1000 a milhões. Imagine faltando esse dinheiro nos caixas. Então é uma situação muito complicada a questão de efetivo. E as outras trocas eu fiz vendendo dólar e a pessoa depositava no meu cartão, que é o cartão que eu usava emprestado de uma pessoa que já era de lá. Era mais ou menos 5 dólares, valia 1 milhão de bolívares. E no almoço custava 250 mil bolívares. A passagem sempre era 70, 30 mil, passagem para viajar. Não chegava mais de 100. Sim, chegava na fronteira, da capital para fronteira, porque é mais de um dia de viagem e foi mais de 100 bolívares. Enfim, e aí teve um dia que eu perdi meus documentos na carteira, com todos os meus documentos, e aí nessa carteira tava o cartão que eu usava lá para fazer essas compras e fazer meus pagamentos. E aí era o cartão que eu usava para almoçar, onde o pessoal do trabalho depositava o meu almoço. E aí eu perdi esse cartão, a pessoa dona do cartão conseguiu bloquear. Só que eu fiquei um tempo sem poder comprar por causa disso. E aí eu tava me virando com os efetivos que tinha sobrado da troca que eu fiz na fronteira. E eu já tinha emprestado alguns, né? Não foi suficiente, então algumas pessoas me emprestavam. E aí depois, quando a dona do cartão conseguiu resgatar o cartão, eu fui pagando as pessoas que tinham me emprestado. Porque com o efetivo que eu tinha, não dava. Na Venezuela é um clima bipolar.
Não muito diferente da minha cidade, Salvador, Bahia, Brasil. Mas o calor, sim, era diferente, porque o calor de lá era suportável. O calor de lá, às vezes, eu saía com blusa de manga. Então, olha nisso, meu Deus. Então, estava fazendo sol, depois uma fresquinha, aquele sol fresco. E às vezes dava uma chuva do nada, com o sol brilhando do céu e do nada uma chuva. E a chuva fazia frio, né? E aí depois daquele frio que você tava sentindo, voltava o sol e aí você tirava o casaco, enfim. Era essa a vida. Então o clima de lá é bem variado, mas é um clima muito bom, muito gostoso. O fato é que lá amanhece muito tarde e anoitece muito cedo. Anoitece muito cedo. E aí, tipo, 6 horas da manhã eu levantava pra me arrumar, né, pra ir trabalhar. E ainda tava tudo escuro, frio. E às vezes 7 horas da noite, ainda tava na rua, ainda tava claro. Tipo, escurecia por volta de 8 horas da noite. Não muito diferente de algumas cidades, né, do sul. Eu lembro que em Caxias era mais ou menos esses horários pra escurecer. Mas aqui não, aqui 5 horas já tá escurecendo e por isso pra mim era muito estranho. E o sol aqui bate na minha janela, tipo, 5 horas da manhã. Já tá assim, ó, suando. Sétimo fato, eu já falei, que é sobre o valor do transporte. Esse daqui, frente e verso, eu guardei. Esse bilhete equivalia a mais ou menos 10 centavos, 8 centavos. O metrô de lá era fácil localização, você já saía nas ruas que você queria, qualquer lugar. Tinha um metrô e aí às vezes você pegava um ônibus pra ir pra estação de metrô pra conseguir ir pros outros pontos da cidade, porque o metrô é essencial. Aí o de ônibus você pagava, né, na mão do motorista, que era o que valia mais ou menos R$1 ou até menos, na época que eu fui. E aí a passagem também de ônibus, que foi os valores que eu falei, né, passagem de ônibus nacional, que equivalia a 20, 30 reais, 40, até menos, 10 reais, dependendo da cidade onde você fosse. Outro fato também é que a inflação lá sobe muito, sobe todos os dias. E o preço das coisas vão aumentando todos os dias, infelizmente. E toda semana aumenta, tipo, muito. E aí, um exemplo era o almoço, né, que eu cheguei lá, comecei era 160 e na outra semana tava 180, e depois 190, depois 200, depois 210, e aí ia subindo. A passagem de ônibus que eu peguei, né, pra ir da cidade de Fronteira até Caracas, né, que foi mais de um dia viajando, na época foi 300 mil. E aí depois dessas 6 semanas, quando eu voltei, eu comprei a mesma passagem por quase 600 mil. Sendo que quando eu fui, foi quase 300. Na verdade, não chegou nem a ser 300. Foi 200 e alguma coisa, eu lembro. E aí vai subindo, infelizmente, né? Referente à situação ruim que tá passando no país. Culinária venezuelana tem uma tradição, né? Às vezes de feijão preto de manhã pra tomar café, e aí eu ficava tipo, feijão. Eles gostam muito de banana cozida com carne, banana frita, arepa, né? Bastante arepa. Depois que eu voltei de viagem, eu provei a arepa colombiana. E a arepa venezuelana, eu não sei qual é a diferença, mas é muito mais gostosa. Até a farinha é muito mais gostosa. E aí, a arepa, nossa, meu Deus do céu, é sensacional. Eu aprendi a fazer arepa, eu só queria saber de arepa. E cachapa é outro prato típico, que é uma farinha também de milho, só que é um milho mais doce, ela é mais amarela. Faz que nem uma panqueca, né? E aí vem recheada. Nossa. Quando eu cheguei aqui em casa, eu misturei. Eu fiz a massa dos dois misturada e comecei a comer só pra matar a saudade. Porque é muito boa a culinária de lá. A comida venezuelana é top. Tem muita variedade de comida. E também, tipo, lá também tem muita variedade de outros países. Muito da cultura de outros países também. Muito da culinária venezuelana. O nono fato
é que eles têm muito eletrodomésticos e muitos eletrodomésticos muito avançados. Todas as casas tinham uma máquina. Eu fiquei em 3 casas diferentes. E nessas 3 casas eram muito similares em aparelhos eletrônicos avançados, tanto como televisão, geladeira, máquina de lavar, que é tipo a máquina que lava, não só centrifuga, como a roupa sai seca e quente. Até a pia era diferente. As luzes, e eles não têm pena, tipo, eles deixam as luzes acesas, e aí eu, com costume, né, que aqui de gastar energia, eu apagava. E aí meu amigo que vive, tipo, meu irmão, porque era da mesma família que eu, ele falava, não, pode deixar acesa, porque a luz lá era do governo, a luz que ele falou, e esses aparelhos eletrônicos também. Tipo, o governo tá sempre como... Enfim, aí já é um outro assunto, que eu não queria entrar nesse vídeo, mas querendo ou não, uma hora ou outra, você perceber, não tem como. Mas o governo, ele providencia essas coisas, né? Não sei com qual intenção, na verdade, eu imagino qual seja. E aí, por conta disso, né, a maioria das pessoas tem esses eletrodomésticos, né? E outros benefícios. E o último fato é que a Venezuela é diferente de tudo que você vê na televisão e na internet. É muito fácil você olhar de fora e pensar muitas coisas assim como eu pensei. Não foi fácil ir, minha mãe não queria deixar de jeito nenhum. Eu também tive segurança, não vou mentir dizer que, apesar de ser uma pessoa muito corajosa, eu cheguei a pensar, será que realmente eu devo ir? E eu fui e tive a melhor experiência da minha vida. Eu fui pela fronteira e enquanto tinha 5 brasileiros indo a resolver alguma coisa, porque tinha família, ou visitar alguma ilha da Venezuela, na fila, né, da Polícia Federal da fronteira, pra entrar, existia uma fila quilométrica de pessoas saindo. E, inclusive, eu entrei nessa fila por engano, mas isso é outra história para outro vídeo. Eu tô falando isso porque eu fui contra a corrente. E foi a minha melhor escolha, porque muitas vezes a gente olha de fora e quando a gente não se afasta, mas a gente segue em frente, é muito melhor. E foi isso que eu fiz. Eu fui em frente, não deixei nenhum medo, nenhuma opinião me fazer voltar. E eu não me arrependo nem um segundo, muito pelo contrário. Eu sou feliz cada dia por tudo que eu vivi lá. Eu vou contar mais sobre minha experiência de intercâmbio, como eu falei pra vocês, especificadamente em cada vida, né? Como eu tentei organizar, mas, resumidamente, foi isso. A Venezuela é o país que possui a maior reserva de petróleo do mundo. Isso que eu acho que também tem muita questão internacional envolvida na crise. Eu tento não falar, mas eu não consigo. Eu ia fazer realmente os 10 fatos, porque o vlog eu vou contar tudo como foi, né? E aí talvez eu falasse, mas eu acho que não cabe nesse vídeo, eu vou falar sobre a crise, etc. São muitos fatores envolvidos e é muito difícil de entender, muito difícil de explicar, até mesmo para as pessoas que estão lá, né? É bem difícil para assimilar tudo isso. O país, ele recebia muitos visitantes, né? Porque o país é lindo, as coisas lá são baratas, só que antigamente eram baratas para eles também, né? Porque agora é barato para moeda de fora, mas antigamente era barato para eles também. Eles viajavam muito, viajavam dentro do país, viajavam fora do país. E quando você vê, foi uma diferença enorme, né? Uma situação bem complicada, que começou em 2016. Na verdade começou antes, mas o baque mesmo foi em 2016. E a cada dia tá piorando. Eu fui em 2018, início de 2018, janeiro de 2018. E fiquei até março, né, no início de março. Hoje, final de março de 2019, eu acompanho as notícias só vão piorando. E eu, sinceramente, tenho dentro do meu coração muita esperança de uma mudança, né, definitiva na situação do país. Eu me sinto uma família longe, como se fossem membros da minha família, e eu estivesse a quilômetros de distância sem poder fazer nada.
Mas o que eu puder fazer, eu tô aqui porque eu me apaixonei tanto pelo país, pelas pessoas, que, querendo ou não, se tornou parte de mim também. E é isso. Esses foram os 10 fatos, resumidamente, minha experiência, né, de ter conhecido esse país incrível que eu sou muito apaixonada. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, clicar em gostei para vocês receberem os próximos vídeos. É isso. Até o próximo vídeo.